Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Merta, educadora física e especialista em movimento consciente. E hoje eu estou super empolgada para compartilhar com vocês o primeiro feedback da minha mentoria Flexibilidade em Foco, referente ao nosso primeiro ciclo da mentoria, porque na verdade são 3. E o primeiro feedback que vamos conferir juntas é da mentorada Vanessa. Vamos assistir junto comigo? Bora! Num primeiro momento ali, numa primeira fase, que foi a fase mais focada em flexibilidade, em mobilidade, foi uma fase mais focada em mobilidade. De cara eu percebi algumas dificuldades porque eu estava há muito tempo sedentária, trabalho muito tempo sentada, de 10 a 12 horas, trabalho com tecnologia. Então, logo na primeira semana, teve ali um desconforto, algumas dores, tanto na execução dos exercícios, quanto no pós-exercício, né? Na primeira semana ali, os 3 primeiros dias de treino, eu fiquei dolorida no pós também. Mas logo na segunda semana, essas dores sanaram. Eu não tive mais dor no pós-treino. A Vanessa, ela trabalha muitas horas do dia sentada. Isso naturalmente deixa o corpo mais travado. Antes de começar a mentoria, eu aplico um teste inicial de mobilidade e flexibilidade em todas as articulações. E o resultado dela foi bem baixo. O que era esperado, né? Considerando esse estilo de vida dela mais parado. Então, quando ela passou de uma rotina sedentária para um corpo sendo estimulado praticamente todos os dias, é claro que ele reagiu, né? E essa reação veio em forma de dores. E isso é absolutamente natural no início, quando damos um novo estímulo. O corpo estranha, ele reage. Mas na semana seguinte, como ela mesma disse, ela já não sentia mais nada. Esse processo aí de adaptação é o primeiro passo para a evolução. Vamos continuar? E um pouco mais de facilidade na execução de alguns exercícios de mobilidade, principalmente no que compete à minha postura. Alguns exercícios que exigiam eu ajustar a minha postura, porque fico muito sentada. Eu melhorei essa postura durante a execução. Eu senti mais facilidade de encaixar e ficar na postura correta. E ao longo das semanas, eu percebi mais facilidade para executar os exercícios e também mais resistência em algumas posições em que eu ficava com a perna mais tremendo, sentia um pouco mais de desequilíbrio para ficar em determinadas posições. Eu já consegui sentir na segunda, terceira semana um pouco mais de firmeza. Ela falou aqui que na segunda semana, né, começou a perceber mudanças importantes, como manter a postura mais ereta, ganhando mais resistência para sustentar nas posições. A execução dos exercícios ficaram bem mais fluidos. Antes ela terminava os treinos dolorida e até com as pernas tremendas. Isso era o corpo apenas mostrando a falta de resistência, de preparo, né? Passando essa fase de adaptação, esse quadro virou rapidamente. Isso prova que o corpo responde quando é estimulado de forma correta, né? A dor dá lugar ao fortalecimento. O cansaço vira resistência. Isso é só o começo da transformação dela. Depois que vieram os treinos direcionados, aí as dores mudaram de lugar. Senti um pouco ali na primeira semana dores nas articulações, principalmente joelho, que pegou bastante pra mim. Mas durante o feedback com a Mércia, ela me deu orientações de como mudar um pouco a postura ou como adequar a forma que eu estava posicionada. A gente fez uso ali também de uma almofada de apoio. E a mudança de postura, o encaixe corretamente, as correções poucas que a Mércia fez ali no caminho, já melhoraram essas dores também. Então, eu devo ter usado uma almofada de apoio para dor no joelho por uns 2 dias, depois eu tirei, voltei a me sentir confortável. E conforme eu fui avançando na parte da flexibilidade do exercício direcionado para o meu objetivo, para minha meta, que é o espacate, eu percebi mais conforto em realizá-los. E aí eu fui percebendo também maior ganho de amplitude em alguns dos exercícios, né? Exercício de melhorar, principalmente melhorar minha postura, alongar, pegar no meu pé. Esse alongamento de chegar até o pé foi aumentando muito rapidamente. Já conseguia colocar um bloquinho, então a minha mão já ultrapassava, né, em poucos dias o meu pé.
E continuo percebendo essa evolução. De qualquer forma, eu ainda não tinha durante o primeiro, segundo ciclo de mobilidade, o primeiro ciclo de exercícios direcionados, eu ainda não tinha testado o meu espacate, que é a minha meta final. O que são exercícios direcionados na minha mentoria? Como eu já havia dito aqui, eu aplico um teste de mobilidade e flexibilidade antes de iniciar a mentoria. E nesse teste lá tem os resultados. Elas têm um diagnóstico de o que precisa ser melhorado para potencializar os resultados, os ganhos delas, né? Então, aqui como ela relatou no início dos treinos direcionados, ela sentiu desconforto nas articulações, né? Principalmente nos joelhos. E aí que entra o papel da mentoria personalizada, né? É isso que diferencia a mentoria, minha mentoria de flexibilidade em foco, de um curso online. Então aqui eu dou um feedback mesmo individual, eu ajusto a postura, eu corrijo os encaixes, eu adapto o exercício, que no caso dela foi usando uma almofada, né? Um simples apoio ali para aliviar essa sobrecarga. Em poucos dias ela já voltou a se sentir confortável novamente. E por consequência desse pequeno ajuste, ela já percebeu mais conforto para realizar o movimento, um ganho rápido de amplitude. Ela alcançou os pés, né? Ultrapassou ali, né, o seu limite inicial. Isso acontece porque os exercícios direcionados, eles são prescritos de acordo com as limitações individuais. No caso dela, por passar muitas horas sentadas, o psoas estava bastante encurtado. Como a meta dela é o espacate, precisamos soltar essa musculatura para permitir essa abertura. Resultado, ela sentiu um novo estímulo e, é claro, com um certo desconforto no início, mas logo o corpo se adaptou e a evolução apareceu. E quando a gente chegou nesse momento da mentoria, em que fomos fazer uma primeira avaliação de como estamos em relação à meta, o resultado foi surpreendente. Porque eu não esperava que eu tinha evoluído tanto quando eu tentei abrir um espacate em comparado como eu me posicionei lá no começo da mentoria, onde nós tiramos fotos e vimos qual era o nosso marco inicial, né? Em que cenário a gente estava. Então, quando a gente comparou término nessa primeira rodada, as fotos, foi um resultado surpreendente. Eu realmente vi que estava fazendo muita diferença os treinos. Porque enquanto a gente está fazendo treino, eu sinceramente não estava acreditando que aquele treino diário estava me fazendo chegar numa amplitude maior, porque eu não tinha colocado isso em prova. E quando a gente fez a primeira reavaliação, que a gente viu as fotos, foi chocante o resultado. Foi chocante de uma forma positiva. Então, assim, a Vanessa, ela vinha evoluindo nos treinos de mobilidade, como ela relatou aqui, e nos direcionados, mas ela ainda não tinha testado o espacate, né, que é a grande meta dela. Então, quando chegou o momento da primeira reavaliação, colocamos ali lado a lado as fotos do início e as atuais, o resultado foi surpreendente. Mas quando ela parou ali para comparar, ela percebeu que a evolução tinha sido muito mais rápida do que ela imaginava. Esse é o poder da constância, do comprometimento, do acompanhamento profissional. Com bons métodos, disciplina, o resultado não é uma questão de se vai chegar, mas sim de quando vai chegar. E olha a Vanessa, não foi só você que ficou chocada não, viu? Eu também fiquei feliz e impressionada com a sua evolução. Parabéns. Positiva. Então, assim, a gente terminou um ciclo com eu, pelo menos, terminei esse ciclo com uma perspectiva muito boa de futuro. De que realmente eu acho que eu vou chegar. Apesar da correria do dia a dia, do tempo de treino, e às vezes a gente eu ter dado algumas mancadinhas ali no meio do caminho, Normal, gente, normal. Não se cobrem tanto. Eu sempre falo isso pra ela, tá? A gente tem que manter ali a disciplina dos treinos, mas também não se cobrar tanto, porque terão dias que a gente não vai estar legal, terão dias que ou imprevisto ou incalculável acontece. Mas o importante é sempre que possível retomar aos treinos.
tá? Não abandonar. Retome o quanto antes. Nessa avaliação de fechamento de ciclo, eu pude ver que, nossa, realmente eu acho que eu vou chegar. E deu um ânimo, deu um gás, assim, pra continuar. Então, esse é o meu feedback até o momento. Eu acho que o método tá funcionando. Eu acho que as aulas gravadas, em que a gente pode fazer junto com a Mércia, são positivas, porque a gente consegue entrar num ritmo bom de respiração, ser relembrada se a gente está na postura certa, ficar de alerta e se corrigir, e saber que a gente está num ritmo bom porque a gente está acompanhando o ritmo do vídeo gravado. Então eu achei super positivo a forma como está sendo dado a mentoria aí. Então, por enquanto, é isso. Beijo! A Vanessa terminou esse primeiro ciclo, né, com uma perspectiva muito positiva, achando que realmente vai chegar na meta dela. Mesmo com a correria do dia a dia, umas falhas pelo caminho, ela percebeu que a evolução é real. Isso trouxe mais ânimo e confiança para continuar. Ela também destacou como as videoaulas gravadas são fundamentais, porque além de treinar junto comigo, ela tem a minha narração, dizendo cada detalhe, lembrando sobre postura, respiração, encaixes, alinhamentos, mostrando onde aplicar força, onde relaxar, ou seja, mesmo à distância, eu estou ali do lado dela, corrigindo e direcionando. Isso faz toda a diferença no processo. É o que eu sempre digo, né? Flexibilidade não é só sobre alongar, é sobre ter um método, disciplina e constância. E quando você segue esse caminho, o resultado vem, cedo ou tarde. E se você também, assim como a Vanessa, quer conquistar o espacate dos sonhos, em dezembro eu vou abrir inscrições para uma nova turma da mentoria Flexibilidade em Foco. Então fica de olho, hein? Porque as vagas serão limitadas e eu quero levar você também comigo para essa jornada. E continua de olho porque eu vou trazer aqui mais feedbacks das mentoradas e vocês vão conferir aqui comigo os resultados. Fico por aqui, um grande beijo e se inscreva no canal para não perder os próximos, hein? Tchau!